Vamos abrir primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, e o versículo 1. Amém? Amém. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, outra tradução diz assim: mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É verdade, irmãos, que Deus, Ele abomina o pecado. Deus, Ele não quer que ninguém peque. Jorge está escrevendo aqui: filhinhos, não pequeis. Não é a vontade de Deus que ninguém peque, lógico. E Deus, Ele não tenta ninguém a pecar. Existe esse negócio: Deus vai me tentar. Está lá em Coríntios, né? Deus, Ele não tenta ninguém, de ninguém é tentado. Cada um é engodado pela sua própria concupiscência, sua própria vontade. Então, o objeto da Bíblia que tem o desejo de pecar é a nossa carne. Não é Deus que coloca o desejo aqui para me pecar, não, é a carne. A Bíblia diz que esse corpo, ele é corrupto, ele é corruptível. Isso significa corruptível, é que é passivo de pecar, passivo de errar. E quando você estiver nesse corpo, irmão, não tem problema, não tem confusão. E é perigoso. E eu vou mostrar aqui quando é que Deus, Ele entra com o pecado para tratar o homem. Quando Deus permite. Porque esse negócio, você se achar autossuficiente, né? E menosprezar os outros mais fracos, aí é onde Deus, Ele vai entrar. Rapaz, que ela está se achando super-homem, a super-mulher, o super-santo, né? Isso é perigoso. Filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, né, lembra que nós temos um advogado justo e fiel, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelo quê? Pelos nossos pecados, e é de todo o mundo. Irmãos, Jesus, Ele pagou pelos pecados, só pelos pecados que nós cometemos antes de aceitá-lo? Ou a propiciação dele vai até aqueles pecados lá na frente que por um deslize, algum descuido, nós possamos pecar? É lógico que o sacrifício de Jesus nos cobre de todos os pecados, até aquele que podemos cometer lá na frente por um deslize. É lógico que o João está dizendo: não pequeis. Eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que lutar contra a carne, os desejos do mundo, as tentações diabólicas. Mas aí, se lá na frente eu fraquejar, acabou tudo? Para mim não tem mais jeito. O tema hoje é: pequei, e agora? O que eu faço? Irmãos, eu não digo todas as igrejas, mas tem algumas que quando um membro congregado, ele peca, parece que ele é excluído. Parece que para ele acabou. Ninguém dá a paz do Senhor para ele. Ninguém visita. Trata ele de forma diferente. Como se aquele irmão ali, para ele foi o fim de tudo, ou que ele perdeu a salvação.
E por causa disso, em muitas igrejas, quando alguém ele peca, quando alguém ele erra, a tendência é ele se afastar, porque ele se sente envergonhado, se sente rejeitado e se sente menosprezado. Hoje, infelizmente, a igreja, líderes, não sabe tratar essa questão do pecado, porque pecado, o tratamento do pecado não é somente a disciplina. Disciplina, você fala assim, está disciplinado e deixar ele jogado. Não. A disciplina é você ir tratar ele na área a qual ele fraquejou. Você tem que ver o que foi que levou ele a fazer aquilo, né? Lembra-te de onde caíste, né? E arrepende, tem que ver qual foi a raiz. Onde é que foi que levou ele a pecar, levou ele a se afastar. E tem que ir no profundo para tratar. E hoje nós não vemos muito esse versículo aqui de João. Porque se a pessoa pecar, julgamos, menosprezamos e já condenamos. Há uma diferença aqui, irmãos, entre aquele pecado que é um lapso e aquele que vive na prática do pecado, né, que é algo perigoso. E muitas vezes, por causa das nossas atitudes, é que nós levamos o irmão que peca no lapso a viver a prática do pecado. Pela falta de amor, pela falta de acolhimento, o que é que vem na mente dele? Ah, pequei, estou envergonhado, os irmãos me olham diferente, ninguém me dá mais a paz do Senhor de forma igual. Aí a gente pega, excluindo o irmão, leva ele à prática do pecado. Matamos o irmão, matamos a pessoa, em vez de tratar. Tudo isso aí, irmãos, é falta de amor. Se você for ver a forma como Jesus tratava os hipócritas, que na maioria eram os fariseus, os saduceus, eles se achavam santarrões, se achavam perfeitos, colocava cargas nos ombros dos outros, nem eles mesmos podiam carregar, proibições, muitas coisas. E quando um falhava, atacava a lei. Quem não conhece a história lá da mulher adúltera, né? Vamos falar aqui sobre ela. Pela lei ela ia ser apedrejada, ela ia ser morta. Amém? Então olha só, lá em Romanos, vamos abrir Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 e o versículo 20. 5 a partir do 20. Romanos capítulo 5 e o versículo 20 está escrito da seguinte forma: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, ou o pecado abundasse. Mas onde o pecado abundou, o que aconteceu? Superabundou a graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a graça de Jesus era maior do que o pecado. Pecado não é nada, irmãos, diante do sacrifício de Jesus. Não tem pecado a qual não é perdoado, exceto aqueles lá. Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, né? E tem alguns tipos de pecado que leva à morte. Pregamos uma vez sobre pecado enquanto estávamos no templo, alguns dos tipos de pecado. Mas os pecados da carne, todos eles são perdoáveis. Não existe nenhum pecado ao qual ele não perdoe. A graça, o sangue de Jesus nos purifica de todo tipo de prática de pecado. Aí ele diz, mas por causa disso, eu vou viver na prática do pecado? Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Capítulo 6, versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. Não podemos, a seguinte situação: vou pecar porque Deus me perdoou bem, vou encher a cara ali do bar e amanhã vou na igreja lá e me arrependo. A graça de Jesus é maior do que é pecado. Cuidado com isso aí. Eu preguei sobre pecado premeditado. Pecado premeditado é coisa do diabo, até rima, né? Vai lá, peca mesmo.
lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Dará ordem aos seus anjos, não tentarás o Senhor teu Deus, porque isso é perigoso. Então tem muitos que usam essa teoria. Vou aqui dar uma escapulida, vou afogar as mágoas ali, né? A mulher me traiu, é permitido, eu sou homem, sou carne, né? Aconteceu aí algo terrível, vou afogar as mágoas. De forma nenhuma, de maneira nenhuma, porque o pecado premeditado, ele pode me levar à morte espiritual, e eu não ter mais como me levantar, como voltar. Todo pecado perdoado passa pelo arrependimento. Quando eu premedito um pecado, eu não me arrependo dele, não tem como a consciência me acusar. Por quê? Porque eu premeditei, eu maquinei na minha mente como é que eu ia fazer. Não tem como ter arrependimento, isso é até ilógico, né? Todo pecado que nós nos arrependemos é aquele que nós caímos por causa da nossa fraqueza, um lapso, aconteceu, né? E eu sempre digo, irmãos, duas coisas: quando alguém peca, tomar cuidado, você discernir, né? Se é o Espírito Santo que está lhe cobrando ou se é o diabo que está lhe acusando. Como é que eu vou ter o discernimento? Primeiro, o Espírito Santo, ele não acusa, ele convence. Ele convence e ele traz o alívio, ele traz o aquebrantamento, o choro. Você se arrepende ali amargosamente diante do Senhor e você quer a todo custo o perdão. O diabo não, ele acusa, ele traz tristeza, ele diz que para ti tudo acabou, que não tem mais jeito, que ninguém vai te aceitar e que teu ministério não vai mais fluir. São duas coisas diferentes. O diabo, ele quer, através do pecado, que você pare ali e acabou. O Espírito Santo não quer que você se arrependa, levante e continue. Amém? E diante do pecado de alguém, existem duas reações. A primeira, que não é de muitos, de poucos, ou sei lá, né? Não sei, do jeito que a situação está hoje. A reação de alguns diante do pecado é encobrir, ou seja, não confessar. Existem duas reações. Porque muitas vezes alguém não confessa o pecado? Muitas vezes por isso, por causa do medo, não sei, ou por causa de posição eclesiástica. Coisa difícil, irmãos, é um líder, um pastor, ele confessar por pecado por causa da sua posição. E isso, irmãos, leva a consequências terríveis. E diante desses estudos, que eu, nesse ministério Palavra Viva, eu quero quebrar esses paradigmas. Porque diante de Deus, irmãos, todos são iguais. Todos são sujeitos ao pecado. Hoje o pessoal olha para o pastor como se ele fosse um homem super espiritual. Todo líder, ele é passivo de pecar. Porque antes de pastor eu sou homem, antes de líder eu também sou homem, como qualquer um de vocês. Todos estamos embutidos na mesma carne, nas mesmas tentações, somos sujeitos às mesmas tentações. Paulo falou isso, olha, nós somos sujeitos às mesmas tentações. E hoje o povo tem esse paradigma. E se um pastor cair, um homem de Deus cair, parece que toda a igreja cai junto. E não era para ser assim. Quando um líder cair, que tem muitos que estão caindo hoje e está acabando o ministério, mas por falta de ensino, por falta de doutrina, por falta de entendermos qual é a graça do Senhor, acaba tudo. Acaba o ministério, acaba a igreja, se debanda. Um se desvia porque o pastor se desviou. Na realidade, era para tudo ali ser tratado. O pastor falhou? Vamos, pastor. Vamos aqui, estamos juntos. O senhor se arrependeu? Está arrependido? Passa pelo processo de libertação. Vê o que foi que levou a cair, por quê. Tudo isso aí tem que ser levado em entendimento à luz da palavra. Porque hoje não, acabou, pecou, parece que acabou. Tem ministérios aí, mas que disciplina pastor por 5 anos. O que isso vai edificar? Estava vendo lá com o irmão Luiz Carlos, o pastor, o nome dele?
O que confessou o pecado é Jim Swaggart. Irmãos, foi emocionante a forma como ele confessou o pecado diante da igreja. Homem que ganhava milhares e milhares de almas. Se a igreja tivesse esse entendimento aqui da graça do Senhor, não teria impedido o ministério daquele homem. Quantas almas depois daquilo ali, com o arrependimento dele, e se apoiasse ele, tratando o pecado dele, ele se sentindo perdoado, quantas milhares e milhares de aquele homem poderia ir novamente? Mas a igreja tem esse paradigma de colocar o opróbrio em cima do líder. Não, ele pecou. É lógico que se ele continuasse, ninguém ia mais querer vê-lo, porque olha lá, o adúltero, sei lá qual foi o pecado que ele cometeu, mas ele confessou em rede nacional, diante de toda a igreja. E nós não estamos diferentes dos fariseus, porque rotulamos, acabou ali o ministério do homem, ele não conseguiu mais. Porque se a igreja fosse ensinada, doutrinada sobre realmente o amor verdadeiro do Senhor, ele ia continuar de cabeça em pé. Ele não encobriu. O que é que diz lá Provérbios 28:13? Aquele que encobre seus pecados nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcançou a misericórdia, não alcançou, porque acabou o ministério do homem ali. Parou ali. Alcançou só diante de Deus, mas diante dos homens, aí onde é que está aquele negócio lá? Perdoa as ofensas alheias, que eu lhe perdoarei. Houve perdão da igreja? Não houve. Por quê? Parou ali. Assim, sabe que eu vejo muita coisa por trás? Inveja, pessoas que desejavam o mal dele, desejavam a queda por causa do ministério dele que era grande. Tudo isso está envolvido, irmãos. E é uma batalha, e quem saiu vitorioso nisso foi o próprio diabo. Há uma artimanha, uma organização, porque o diabo sabe, ó, se acabou, mata de vez. E o sangue de Jesus, irmãos, o sacrifício que Jesus ele fez na cruz está acima de tudo isso. Há uma diferença. Hoje tem muitos pastores em cima do púlpito em pecado, não confessa, encobrindo e debaixo de maldição. E geralmente por causa desse paradigma, né? Eu acho nem tanto porque ele não quer confessar, mas eu creio que realmente tem uns que é por causa da iniquidade, da perversão mesmo, ele continua. Mas muitos ficam naquela batalha interna. O que encobre suas transgressões nunca prospera. Acã, ele encobriu o pecado. Foi só ele que recebeu a consequência, ele e toda a sua família. Quando nós encobrimos um pecado, irmãos, vem maldição. Nunca prosperará. Vai envolver toda a família, aqueles que estão em volta, aqueles que estão no meio. Todos aqueles que seguiram a rebelião de Datã, Corá e Abirão, todos que seguiram ele foram embora junto. Por causa do pecado. Ananias e Safira, a mulher concordou com o pecado dele, foi junto. Não se arrependeram. Davi, ele cometeu 2 pecados terríveis: adultério e assassinato. Era para ele ter confessado, mas esperou Deus revelar. Eu creio que se Davi ele tivesse se arrependido e confessado, mas para ele parecia que estava tudo bem, enquanto não viesse lá Natan com a parábola, que ele mandou matar o homem e era ele que tinha que morrer. Aí que ele foi cair a ficha dele, que ele foi cair em si, e foi se arrepender, e o homem se humilhou. Mas por causa disso, ó, irmãos, todo pecado ele tem consequência. Deus perdoa? Perdoa Davi? Perdoa. Mas teve a consequência. Porque aquilo que eu plantar, eu colho, não tem. Então a disciplina, ela vem de Deus, porque Deus vai saber como tratar. O homem, ele não está na direção de Deus, não está na direção da palavra, ele faz matar em vez de tratar. Não sabe como. Amém?
A segunda reação, que é a que eu quero falar aqui, que é a que realmente faz efeito, é a confissão. Arrepender e confessar. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E hoje muitos pensam assim: ah, pequei. E ele morre ali. Mas se ele confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. O que é alcançar a misericórdia? É continuar da mesma forma como ele estava antes, ou até com um nível maior. Mas hoje a maioria desce ao fundo do poço. Salmo 32, versículo 5. Salmos 32 e o versículo 5. Amém? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Todo pecado confessado é perdoado. Não existe, irmãos, nenhum pecado que eu não confesso que não seja perdoado. Todo pecado que eu confesso, Deus, Ele perdoa. Salmo 32, 1 diz: bem-aventurado aquele a qual o seu pecado não é imputado. Sabe o que significa? Quando eu me arrependo e confesso, aquele pecado ele não é imputado, ele é... O que é imputar? Isso é inserido. Aquele pecado ele não fica em mim. Quando eu confesso, ele é retirado. Não fica mais comigo, não é meu, não pertence. Jesus levou na cruz. E hoje muitos não têm isso. Ele carrega o pecado até o final da vida dele. Mesmo ele na igreja ali, se ele continuar, ele carrega o peso do pecado. Ou o povo, nós mesmos que colocamos, por causa da nossa falta de misericórdia. Colocamos o peso do pecado em cima do irmão, enquanto Deus não nos imputa o pecado. Por quê? Porque foi confessado. Quando eu confesso, significa que eu joguei fora, lancei. Tiago 5,16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e depois de confessar, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Hoje existe isso aqui? Existe reunião, olha só, existe confessar vossos pecados uns aos outros, está no plural. Ele não está dizendo aqui, confesse o seu pecado para um. Uns aos outros. Igreja, corpo, unido. Hoje, se fizer isso aqui, o irmão tem vergonha, não tem. Ele não tem a capacidade de fazer isso na frente da igreja. Por quê? Por causa de muitos que ainda são fariseus. Carrega a hipocrisia dentro de si. A falta de compreensão. E isso, irmãos, eu vou dizer com sinceridade, nos dias de hoje é difícil de ser quebrado. Muito difícil. E o pobre do irmão, ele carrega a enfermidade do pecado até o resto da vida. Porque diz aqui, para ele ser sarado do pecado, confessa, depois nós oramos por ele, vai ser o quê?
sarado, curado do que? Do pecado. Porque tem muita gente que fica oprimido, a opressão do pecado. E retorna a dizer, porque nós mesmos é que imputamos. Deus não imputa e nós imputamos. Nós inserimos o pecado e colocamos a taxa nele. Adulterou, lá vai o irmão que adulterou, lá vai o adúltero. Nós imputamos o pecado nele. Lá vai o ladrão, lá vai o que roubou, lá vai o que mentiu. Imputamos. E Deus não imputa. Deus não insere. Sabe por quê? Malaquias 7. Malaquias 7. 18 e 19. Rapaz, quando chega uns pequenos profetas, até eu. Oi? É Miqueias então. Miqueias 7. Botei MQ aqui. Miqueias 7. Vê se tem capítulo 7 aí de Miqueias. Miqueias 7, 18 e 19. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que faz o quê? Te esquece da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Isaías 43, 25. E tem gente que vai lá no fundo do mar e tira o pecado do irmão. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Ele apaga, irmãos, risca. Me arrependi, chorei, busquei a cura. Deus não se lembra mais. E por que nós lembramos? Por que conosco não é desta forma? Se Deus faz assim, por que nós não fazemos? A nossa atitude é julgar, se tornar juiz. Eita, Jesus é forte. Mateus 7. A partir do versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? O pecado que você julgou do irmão é o pecado que você vai ser julgado, que você vai cair. Não vou falar o nome, mas vou usar aqui por experiência. Chegou o irmão, comigo com a pastora, membro do nosso ministério, e caiu no pecado que ele odiava. Quando ele via alguém num pecado, meu irmão, ele saía difamando,
como pode? Como pode? Aí ele viu como é que pode. Eu falei, não quero saber como pode, nem quero. Eu tenho que dizer assim, rapaz, não entendo como é que o irmão cai. Não quero entender também, não. Porque não julgueis para que não seja julgado. Porque com o julgo que você julgar é o qual você será julgado. O pecado que você julga o seu irmão, se tornando juiz, é o pecado que vai permitir você cair para você entender. Porque aquele que se exalta, Deus ele humilha. Deus ele sabe como humilhar. Ó, e com a medida com que tiver medido, vos hão de medir a vós. Julgou o pecado do irmão, mediu o pecado do irmão, te prepara que os outros vão medir você pelo mesmo pecado. Meu Deus. Isso é princípio da Bíblia. Eita, Jesus. Disso aqui você pode ter certeza que ninguém escapa, ninguém foge. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? A gente se acostuma a ver o erro do irmão, a falha do irmão, o pecado do irmão, e não vemos que o nosso é pior. Eita, Jesus. Para Deus, irmãos, o pior pecado é julgar o pecado alheio. Julgar o pecado alheio é pior do que o pecado que ele cometeu. Porque não cabe a mim fazer isso. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Jesus chama de uma palavrinha bem bonita aqui, ó, hipócrita. Eu mostro ser um santão, um capacitado, um entendido. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Para mim curar o irmão, primeiro eu tenho que ser curado. Jesus falou para Pedro, Pedro, converte-te primeiro, depois tu vai converter os teus irmãos. Ele não é convertido não. Glória a Deus. Tem muitos aí querendo converter o irmão e ele não se converte. Aleluia, né, irmãos? Lucas 6. Glória a Deus. Lucas 6, a partir do versículo 37. Oh, Jesus maravilhoso, tu és santo, Senhor. Até o versículo 42. Lá diz, o Lucas 6 aqui é até mais profundo, ó. Não julgueis e não sereis julgados. Se eu não julgo o pecado do irmão, ninguém vai julgar o meu. Se eu não condeno o pecado do irmão, ninguém vai condenar o meu. Não condenes e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão, ou seja, perdoai e perdoar-vos-ão. Porque a partir do momento que eu condeno o pecado do irmão e julgo o pecado do irmão, eu estou dizendo assim, eu não perdoei o pecado dele. Deus perdoou e eu não estou perdoando. Aí vai fazer a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado as ofensas do meu irmão. Que? Dai e ser-vos-á dado. É a lei da semeadura, viu? Aquilo que você semeia, você faz na vida do seu irmão, é o que você vai receber. Você condenou, julgou, prepare-se para ser condenado e julgado. Foi lá, ajudou ele, na hora da necessidade, na hora da queda, lá na frente, quando você cair, vai ter lá uns também para te ajudar a te levantar. Essa é a forma como nós deveríamos agir acerca de pecado dos irmãos. Dai e se vos há dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Olha só isso aqui, ó. Você tratou o irmão bem, você vai receber recalcada, transbordante, ou seja, multiplicado. Se você tratou o irmão bem, se prepara para você receber tratamento melhor, de forma especial.
Porque a mesma medida com que medides também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? É a questão da trave no olho lá. Estou com o meu pecado aqui, vou guiar outro pecado. Quando dois cegos e outro cego, os dois vão cair aonde? Abismo. Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. O que é ser perfeito? É você entender a fraqueza do irmão, saber que tu é fraco e que tu é sujeito às mesmas fraquezas. Eita Deus, aleluia, Jesus. Que nós somos carne, nós somos pó. Aleluia. Que ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais santo que ninguém, ninguém é mais perfeito. Aleluia. Eu creio, Jesus, na tua palavra, Senhor. Interessante que ele fala assim, ó. E será como o mestre, como Jesus. Eita, Jesus maravilhoso. É agir como Jesus agiria. Você prestou atenção que todo o pecado que Jesus condenou foi dos hipócritas, dos fariseus. Jesus só lutava com eles porque eles já achavam santos, bando de sepulcro caiado, só tinha aparência e julgando o pecado dos outros. Quando era o outro pecador, que nem a mulher lá do poço de Jacó, Jesus foi lá e tratou o pecado dela, não condenou ela. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. João 8,7, todo mundo conhece: tirai a primeira pedra aquele que não tem pecado. Pensa numa lapada. Ali estava sacerdote, líderes espirituais, homens, mestres da alta sociedade, todo mundo acusando a mulher adúltera, e pela lei ela seria apedrejada. Aí Jesus, no seu coração, bando de hipócrita, condenando ela do pecado, esse com pecado maior. Aí quem não tem pecado aí pode atirar a primeira pedra. Não ficou um. E hoje que tem crente aí com pedra na mão, atacando em mulheres, na mesma situação da mulher adúltera, homens e mulheres na mesma situação, que pecou, que caiu. Irmãos, o dia do juízo vai ter tanta surpresa, tanto santarrão. Eita Deus, é forte, Jesus. Tiago 4,11. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, pode falar mal um do outro. É isso que está escrito aí. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Eu só falo o mal do irmão quando ele faz coisa boa, né? Para mim falar mal do irmão, alguma coisa ele fez de errado, coitado, sei lá. Aí eu vou, ó. Tu viu lá o irmão? Hã? Errei em cima do ponto, lascando a lenha, pregando contra adultério, pregando contra isso, agora tá lá. Hã? Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais observador da lei, mas juiz. Ainda usa a palavra. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Aquele adúltero. Ainda usa a palavra ainda. A lei é a palavra. Tu viu o pecado que não cometeu? Eu já não sou mais observador da lei, mas juiz.
A misericórdia, irmãos, o amor está acima de qualquer pecado. Jesus falou: dizima, faz tudo na igreja, mas esquece o principal, o amor e a misericórdia, que não está tendo. Era assim que os fariseus estavam agindo. Lucas, para nós encerrarmos. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezava os outros. Esse tipo de gente, irmãos, ele ainda pensa que ele é o certo, que ele é o correto. Não, eu prego a palavra, eu ando na palavra, crendo que ele é justo, acreditando. E vou trazer um estudo aqui, irmão, sobre autossuficiência. Irmãos, eu não sou nada. Nós dependemos da misericórdia do Senhor, da graça de Deus. Aleluia. Temos que reconhecer que nós somos pó, barro, cinza. O autossuficiente, geralmente, ele é o soberbo. Difícil de se humilhar. E desprezava os outros. Não dá paz do Senhor para quem peca. Vira as costas. Não vou visitar o irmão não, que ele está debaixo de maldição. Rebelde. Vou nada. 2 homens subiram ao templo, na casa de Deus, a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele não sabia, mas ele é pior do que o prostituto, pior do que o adúltero. Não sabia, porque foi para isso que Jesus veio. E ele era pior do que todos esses juntos. Jejum 2 vezes na semana, em vão. Dou dízimo de tudo quanto possuo. Deus não recebeu nenhum. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Confessou, se arrependeu, se humilhou e alcançou a misericórdia. Digo-vos que este judeu, ou este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus fez pela palavra, ele foi medido. Isso aqui é uma parábola, mas qualquer que faz, que se coloca na posição aqui do fariseu, acusando o publicano, Deus inverte a posição. Com certeza esse fariseu aqui, ele foi caiu mesmo nos pecados que ele mesmo tinha acusado o publicano. Ele caiu no mesmo pecado que ele havia, porque a palavra diz que Deus ele humilha. De que forma que Deus humilha? Fazendo a pessoa cair no pecado que ele mesmo acusava, que ele mesmo condenava. E não é fácil, irmãos. Quebrar isso nos dias de hoje não é fácil. Exige assim muita percepção mesmo das coisas de Deus. A palavra de Deus, a forma como Jesus agiria,
e nos trataria no dia de hoje. Porque se for assim, irmãos, ninguém vai ser salvo não. Eu vi uma revelação esse dia sobre arrebatamento interessante, que Deus havia me revelado isso na palavra. E eu não vou falar aqui agora, mas uma hora aqui eu vou passar para os irmãos. Coisa que já está aqui no meu coração. E certa vez no templo lá, eu lendo Romanos, falei, meu Deus, olha aqui. Já ouviu falar da lei da consciência? Algo tremendo. Vou trazer aqui para os irmãos sobre a lei da consciência. Eu já vinha pensando nisso. O irmão trouxe uma revelação que Deus levou ele em sonho, arrebatou ele em espírito e mostrou. E ele questionou, ele falou assim, as coisas de Deus não são para ser questionadas, mas aceitas. E sabe, irmãos, que nós não aceitamos, é interessante, que a forma como é para nós fazermos, nós não costumamos não aceitar e não entender a forma como Deus quer que nós agimos. E tudo isso porque nós aprendemos lá atrás de homens, sem entendimento da palavra de Deus. Amém? Aplauda o Senhor porque Ele merece toda a honra, toda a glória.